Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. podemos nos sentar. Ontem nós celebramos a festa, na igreja. Esta celebração para a igreja no mundo todo tem a categoria de festa, festa de Nossa Senhora do Carmo. E para a Ordem do Carmo, para a família carmelitana, ela é a festa maior. Por isso, mais do que uma festa, é uma solenidade para nós carmelitas, a solenidade de Nossa Senhora do Carmo, para entendermos, a relação que existe entre Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. Precisamos, mesmo que em linhas gerais, conhecer alguns aspectos da história da Ordem do Carmo. A Ordem do Carmo é uma ordem religiosa no seio da igreja. O que é uma ordem religiosa? Uma ordem religiosa é um instituto, é uma organização dentro da igreja que é composta por homens, ou por mulheres, ou por leigos. Algumas ordens religiosas possuem apenas o ramo masculino, outras ordens possuem os ramos masculino e feminino, outras ordens possuem os ramos masculino, feminino e dos leigos que também se afiliam a esta ordem religiosa, de maneira mais profunda, mais radical, firmando seus passos numa determinada espiritualidade. Cada ordem religiosa, portanto, tem uma espiritualidade específica. E esta espiritualidade, ou ela tem como origem a pessoa do santo que fundou esta ordem. Por exemplo, a ordem de São Francisco bebe na espiritualidade do fundador desta ordem, da ordem franciscana, que é São Francisco de Assis. A ordem dos jesuítas, via de regra, bebe na fonte da espiritualidade do seu fundador, Santo Inácio de Loyola, cuja festa a igreja também celebra nesse mês de julho, não é isso? No último dia do mês, se eu não estou enganado. E a Ordem do Carmo? A Ordem do Carmo, na verdade, não tem um fundador conhecido, um fundador específico. A Ordem do Carmo recebe este nome porque ela surge no Monte Carmelo. O Monte Carmelo está localizado na Terra Santa. Na época de Jesus, ficava ali na região chamada a Galileia, quase na divisa com a Samaria. Na época do Antigo Testamento, pertenceu durante muito tempo ao chamado Reino do Norte ou Reino de Israel. E depois, depois que os romanos invadiram a terra de Jesus, essa região foi dividida em 3 partes, se bem que essa divisão já existia antes, mas se for entrar nesses dados históricos, a gente não sai daqui hoje. Então existia a Galileia, a Samaria e a Judéia. Na época de Jesus, essa era a composição da Terra Santa. E é bom que esses dados também fiquem na nossa cabeça, porque muitas vezes nós participamos da missa, ouvimos essas expressões. Jesus estava atravessando a Samaria, sentou-se na beira de um poço e uma samaritana veio. Então é bom que esses dados fiquem na nossa... Quanto mais a gente conhece da terra, da história, dos costumes da época de Jesus, tanto mais nós compreendemos, não apenas o Santo Evangelho, a Bíblia, mas também o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, fechando esse parênteses, a Ordem do Carmo surge, portanto, lá no alto do Monte Carmelo. Quando a gente fala em Monte Carmelo, vamos pensar logo numa montanha grande, enorme. Na verdade, é uma espécie de morro. Morro, como os que existem, por exemplo, no litoral de São Paulo, aqueles morros que começam ali na planície, depois se erguem, e aí caem abruptamente, porque o mar está na frente, o mar está na frente do Monte Carmelo. Então esse Monte Carmelo é assim, ele começa lá na planície de Israel, aí ele sobe e depois cai em direção ao mar. O Monte Carmelo é conhecido
e ele aparece, né, na Bíblia desde o Antigo Testamento. O Monte Carmelo está muito relacionado com o profeta Elias e sua atividade profética. Na época do profeta Elias, o rei que governava o povo de Deus era o rei Acabe. Ele se casou com uma mulher pagã, chamada Jezabel. O rei, por fazer parte do povo judeu, cultuava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus único. Mas a sua esposa não, ela era pagã. Casou-se com o rei e trouxe para o reino de Israel o culto ao Deus pagão de seu povo, né, um Deus chamado Baal. E trouxe os sacerdotes deste Deus e trouxe o culto deste Deus. Não é? Um culto que satisfazia mais, né, o gosto, não é, do povo, não é? É interessante, permitam-me um outro parênteses aqui, né? É interessante como a verdadeira religião, aquela que é exigente, não atrai muitas pessoas. A religião que nos submete à vontade de Deus não atrai ninguém. Agora, a religião que quer submeter Deus à nossa vontade, nossa, é uma beleza. Né? É uma beleza. Esse talvez seja um critério infalível para a gente distinguir os verdadeiros dos falsos profetas, os verdadeiros e os falsos líderes religiosos. Né? O verdadeiro líder religioso é aquele que não tem medo de dizer para os seus fiéis: olha, gente, seguir a Jesus Cristo não é fácil não, viu? Religião é coisa difícil, porque exige mudança de vida, conversão, santificação da própria vida. O falso profeta, o falso líder religioso é aquele que diz assim: ó, vocês vêm na minha igreja que Deus vai fazer tudo que a gente quer, basta a gente fazer uma oração aqui, uma reza brava, e Deus vai fazer tudo que a gente quiser, vai resolver todos os nossos problemas. E não é assim que funciona. Quando rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, nos submetemos à vontade de Deus, de maneira confiante. Pois muito bem, o que acontecia na época do profeta Elias é que o povo de Deus, por conta, não é, deste culto pagão, não é, no qual aquele Deus, né, fazia todas as vontades do povo, o povo começou a se desviar, não é, para idolatria, né, este comportamento que muitas vezes no Antigo Testamento, como Edson nos lembrou numa das meditações aqui do Terço Luminoso, era comparado até com uma verdadeira prostituição. Né? Deus reclama: vocês me deixaram, não é? Deixaram a mim, que sou o único esposo deste povo, e foram se prostituir com outros deuses. E era o que estava acontecendo na época do profeta Elias. Pois muito bem, o profeta Elias, em nome do Deus único, cumprindo a vontade do Deus único, faz um desafio com os sacerdotes de Baal. Leva a todos para o alto do Monte Carmelo, pede que os profetas de Baal construam um altar e coloquem ali uma vítima para o sacrifício. Via de regra, um cordeiro sacrificado, né, morto. Colocaram em cima do altar e Elias disse: eu vou fazer a mesma coisa. Pegou 12 pedras, construiu um altarzinho ali com 12 pedras, colocou um cordeiro ali também e disse: olha, o primeiro Deus que mandar fogo do céu para consumir esse cordeiro aqui é o Deus verdadeiro, o outro é um Deus falso. E deu aos profetas de Baal, né, a gentileza de começarem, né, fiquem à vontade. E aí é até legal, né, que o profeta Elias, nesse sentido, é até irônico, bem humorado. Né? O livro dos Reis diz assim, que os profetas ficaram de manhã até à tarde, né, gritando e se cortavam. Né? Lá numa determinada hora, o profeta Elias diz assim para ele: falem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo e precise ser acordado. Está lá na Bíblia. Né? Talvez ele tenha saído, esteja ocupado com outra coisa, vocês precisam gritar mais. Né? Depois que os profetas de Baal desistem, Elias, mais uma vez, né, para tornar o desafio mais difícil, pede àqueles que ali estavam: né, joguem água em cima desse cordeiro, dessa vítima. Façam isso uma segunda vez. Joguem água de novo, de forma que tudo ficou encharcado. Ele se ajoelha, começa a rezar. Né, um raio desce do céu, pega fogo naquele cordeiro e diz a Bíblia: o fogo consome o cordeiro, a lenha, as pedras e até a água que estava no chão. Né?
Se vocês quiserem ler essa história, está no finalzinho do primeiro livro dos Reis. Se eu não me engano, ali no capítulo 18 ou 28. Na minha cabeça é ruim para lembrar números, mas está ali. No final, a história do profeta Elias está no finalzinho do primeiro livro dos Reis. E Elias realiza tudo isso no alto do Monte Carmelo. Né? Então, um monte que se tornou célebre na Terra Santa. E era célebre também pela sua beleza. Né? Existiam ali plantas silvestres, que davam flores. Até hoje isso acontece. Por mais que a terra seja desértica, talvez não, a brisa do mar Mediterrâneo e o fato dele estar um pouco mais elevado, mantém um orvalho constante ali. Mantém um orvalho constante. Então existem flores, é um ambiente bonito, algumas torrentes de água, alguns cursos de água que nunca secam. Um desses cursos de água faz um poço que foi cavado, já em tempos do Antigo Testamento, a chamada fonte de Elias, o poço de Elias, do profeta Elias. Pois muito bem, na Idade Média, ali na virada do século X para o século XI, é isso mesmo, não, do século XI para o século XII, isso, na virada do século XI para o século XII, o povo cristão que vivia na Europa percebeu que a igreja, pelo menos a igreja mais oficial, algumas lideranças religiosas, enfim, esta igreja mais hierárquica, infelizmente não estava correspondendo aos anseios do povo, O Papa, os bispos eram verdadeiros monarcas, mais preocupados com as alianças ali. Não digo que não existia preocupação de fato, com as coisas de Deus, mas o foco estava um pouco desviado. Nesta época surgem grandes santos que procuram levar a igreja, são os grandes, na igreja nunca deixam de existir pessoas, Deus suscita os santos para que a igreja se recorde sempre do seu real caminho, para que a gente não se desvie. É dessa época, por exemplo, São Francisco, São Domingos, São Caetano, santos que introduzem na vida da igreja um jeito diferente de seguir a Jesus Cristo. Isso acontece na Europa. No entanto, alguns europeus, descontentes com esse jeito da igreja viver e querendo seguir a Jesus Cristo mais de perto, o que esses homens fazem? Eles dizem assim, para seguir Jesus Cristo mais de perto, a gente tem que viver radicalmente como Jesus viveu. E para viver radicalmente como Jesus viveu, não dá para ser aqui na Europa, não. Tem que ser lá na terra dele. O que move esses homens é o desejo de viverem como Jesus viveu. Então saem da Europa, vão para a Terra Santa. Muitos deles se estabelecem no Monte Carmelo. Primeiro como eremitas. Constroem ali as suas cabanas, cavam grutas, a rocha do Monte Carmelo não é tão dura, permite então que eles cravem grutas e vivem ali. E vivem ali. São católicos, romanos, reconhecem a autoridade do Papa, mas estão na Terra Santa. Esse grupo de peregrinos, eremitas, que começa a se instalar lá no Monte Carmelo, ali por volta do ano 1900, nessa virada, ano 1900, 1200, esse grupo decide se reunir pelo menos para rezar e para comer junto. É nesse momento em que eles decidem se tornar, deixam de ser eremitas, cada um vivendo a sua vida, é nesse momento que eles decidem se unir que surge, não oficialmente, mas pelo menos na intenção, a Ordem do Carmo. Os irmãos se unem. E para rezar eles precisam de uma igreja, de uma capela. Então eles constroem lá no Monte Carmelo uma capela. As ruínas dessa igreja existem até hoje. Constroem uma igreja e dedicam esta capela a Nossa Senhora.
cada igreja tem o seu santo, né, principal. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Tem a igreja de São Gonçalo, a igreja de São Francisco. A igreja que eles dedicam é a Nossa Senhora. Então eles constroem uma capela de Nossa Senhora no alto do Monte Carmelo. É a capela de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Abreviando, Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora dos Carmelitas. Nossa Senhora que foi invocada por aqueles primeiros monges, né, que moravam no Monte Carmelo. Pois muito bem, eles viveram lá no Monte Carmelo, não é? Se não me engano, assim, é coisa de quase 200 anos. Né? Viveram lá, né, no Monte Carmelo. No entanto, por esta época, só haviam cristãos na Terra Santa porque os muçulmanos foram expulsos. Por aquelas guerras religiosas, todos nós aprendemos sobre elas, receberam o nome de cruzadas. As cruzadas expulsam os muçulmanos da Terra Santa e os cristãos podem ficar lá. Mas os muçulmanos não aceitaram bem essa derrota. Eles se organizam, né, com o decorrer dos tempos e retornam para a Terra Santa mais fortalecidos, expulsam os cristãos, retomam a terra, retomam inclusive a cidade santa de Jerusalém. Quem quer acompanhar um pouquinho essa história, tem um filme muito bonito chamado A Cruzada, não sei se vocês já viram. É excelente esse filme, né? Eu gostei muito desse filme, né? Até porque nos lança um pouco nesse clima, né, do início da Ordem do Carmo, né? Como era a vida, a igreja, enfim. Então, os carmelitas são expulsos do Monte Carmelo e fazem o quê? Voltam para a Europa, saíram da Europa, foram para o Monte Carmelo, voltam para a Europa. Né? Nesse meio tempo, né, eu estou me esquecendo, antes deles serem expulsos, quando eles começam a se organizar, eles vão para a autoridade máxima da igreja que existia ali na Terra Santa. E a autoridade máxima era o patriarca de Jerusalém, que não estava morando em Jerusalém nessa época, é bom que se diga. Jerusalém já estava na mão dos muçulmanos nessa época. Ele teve que correr para uma cidade perto do Monte Carmelo chamada Acre. E o patriarcado de Jerusalém estava ali em Acre até que se definisse, né, o rumo da guerra lá em Jerusalém. Ficou até mais perto. Né? Os carmelitas desceram um monte, estavam em Acre e disseram, olha, patriarca Alberto, nós já vivemos lá em cima do Monte Carmelo, estamos organizados, a gente se reúne para rezar, temos uma certa disciplina de vida e gostaríamos de organizar um pouquinho isso, né? Que o senhor nos desse um documento, né? Para que a gente não quer caminhar fora da igreja. Isso é bonito, né? Não queremos caminhar, queremos caminhar com a igreja, Então foram lá, pediram, e o Santo Alberto dá a eles um documentozinho que se a gente coloca num papel de A4, dependendo da fonte, numa folha só está ali a regra dos freis carmelitas, a regra que seguimos até hoje. Né? Muito bem, quando eles são expulsos, eles voltam para a Europa com esse documento. Chegando na Europa, ninguém sabe quem são aqueles camaradas. O pessoal conhecia os franciscanos, conheciam os dominicanos, conheciam os beneditinos. E vocês, quem são mesmo? Nós somos os monges do Monte Carmelo, os irmãos do Monte Carmelo. Nunca ouvimos falar. E por causa disso, não foram poucos, né, os teólogos e até autoridades da igreja que contestaram a presença dos carmelitas. Não, essa ordem não pode continuar, né? Vamos extinguir essa ordem, os que vieram lá do Monte Carmelo, né? Vejam aí as outras ordens a qual eles se identificam mais e entrem nelas. Vão para os franciscanos, vão para os beneditinos, vão para os... Negócio de carmelita, que povo esquisito, né? Nessa época, os freis da ordem tiveram que produzir uma extensa documentação para comprovar a antiguidade da ordem.
extensa documentação, e existiam até aqueles que escreveram livros dizendo, não, a Ordem do Carmo não é nem dos tempos do Novo Testamento. Quem fundou a Ordem do Carmo foi o próprio profeta Elias. Os primeiros carmelitas não eram nem cristãos, eram judeus. E aí começaram a escrever, né, assim, claro, não há base histórica, mas é bonito o que eles escrevem, não é? Contam assim, que quando Nossa Senhora e o menino Jesus desciam lá de Nazaré para as festas do templo, na Judéia, passavam no Monte Carmelo e ficavam ali com os filhos espirituais do profeta Elias. O menino Jesus brincava com eles, que São João Batista teria ficado um tempo com os filhos dos profetas no Monte Carmelo, que foi São João Batista que disse àqueles antigos carmelitas judeus que o Messias era Jesus. Desse momento eles deixam de ser judeus e se tornam cristãos, né? É como se a história dos carmelitas fosse acompanhando até a história da Bíblia, não é? E são histórias bonitas, mas o fato é que quando os carmelitas na Idade Média voltam para a Terra Santa, precisam comprovar que não caíram do céu, que não são alienígenas, que vivem com a igreja. E foi um processo muito difícil, muito difícil. O frei, que era o superior geral de todos os carmelitas nessa época, era um inglês chamado Simão. Ele dormia, né, fazia tanta penitência que ao invés de um travesseiro, ele usava um toco de madeira. Dormia com a cabeça nesse toco, né? Em inglês, toco se diz stock. Por isso o nome dele é Simão Stock. Se quiserem traduzir, Simão do Toco, né? Simão do Toco, né? Simão Stock, né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora, muito devoto da Virgem Maria. E ele rezava sempre, sempre, principalmente por essa época. Afinal de contas, ele era o responsável por todos os carmelitas. Muitos tinham vivido no Monte Carmelo, ele também havia vivido no Monte Carmelo. Tinham chegado de lá homens santos que acreditavam na proposta de vida, né, que eles haviam fundado. Não queriam que a ordem terminasse, não é? Até porque, né, começavam a receber vocações na Europa, fundavam conventos, os jovens vinham, né, o estilo de vida daqueles homens e começavam a se agregar também. Como é que iam terminar tudo isso? E Simão Stock se lembrava da capelinha lá no Monte Carmelo, dedicada à Virgem Maria, e pedia para ela, não é possível, Mãe Santíssima, que a ordem vá terminar. Então, no dia 16 de julho, do ano de 1200 e, como eu falei, eu sou muito ruim em números, 1260 lá vai qualquer coisa, vocês depois podem pesquisar na internet. Não estamos nos 1300 ainda não, né? 1200, né? Segunda metade, né, do século XIII. Né? Conta a história que Nossa Senhora aparece para São Simão Stock e entrega para ele um escapulário. E ao entregar esse escapulário para ele, diz assim: esse é o sinal que eu te dou, material, de que eu estou junto com a ordem, que eu protejo a ordem, que a ordem não vai terminar. É o sinal, como se fosse, né, um sinal de aliança, é sinal que a ordem não vai terminar, de que eu estou com vocês. Fique tranquilo, Simão, a ordem não vai terminar. A partir daí, o escapulário se torna, então, o sinal material desse vínculo, desse pacto, dessa consagração que os carmelitas fazem à Nossa Senhora e da certeza desse desejo de que o coração de Maria deseja a Ordem do Carmo, que Maria quer a Ordem do Carmo, que Maria não quer que a Ordem do Carmo termine. Não sei se eu estou sendo claro. Ótimo. Aí nós precisamos entender o que materialmente é o escapulário. A palavra escapulário tem sua origem na palavra latina scapula. Quem estudou minimamente ali da 7ª, 8ª série, na minha época ainda tinha 7ª, 8ª série, viu, gente? Hoje é 7º ano, 8º, nem sei como é que funciona mais, né? Quem estudou o corpo humano, quem estudou os ossos do corpo humano, sabe que escápula é o nome de um osso, né? Esse osso aqui de trás, osso do ombro aqui atrás, que muita gente chama de osso da pá. Já ouviram esse nome? Porque ele parece mesmo uma pá, né? Osso
da pá. Ou seja, é uma peça de pano que cai sobre a escápula, por isso, escapulário. Originalmente é essa veste aqui, ó. Como a peregrineta está por cima e se eu tirar aqui vai dar pepino no som, né? Tem essa veste, aí tem o escapulário aqui embaixo e vocês percebem que ele está aqui, desce pela frente e pelas costas, né? É uma faixa de pano grande com um buraco no meio para a gente enfiar a cabeça, né? Uma faixa grande de pano com um buraco no meio, a gente enfia a cabeça e ele cai pela frente e pelas costas, né? Se nós fôssemos traçar hoje em dia uma relação com qualquer vestimenta atual parecida com isso daqui, a vestimenta que chegaria mais perto é o avental. Falei, mas isso é um avental porque a roupa mesmo está embaixo, ó, a túnica do hábito está embaixo. Em cima tem um avental. E para que a gente usa o avental? Para proteção, né? Protege a roupa, para trabalhar. Põe um avental que não quer sujar a roupa de baixo. Quando eu celebrei a missa das 9 aqui ontem, né? Foi dia 16 ontem, né? Parece que já faz tanto tempo, acho que é porque eu não dormi direito ainda. Então, né? Ontem eu celebrei a missa das 9 e dizia para o povo, Nossa Senhora do Carmo podia ter aparecido para São Simão Stock, ter tirado uma aliança do dedo e dito assim, olha, essa aliança vai ser o sinal de que eu não vou deixar a ordem acabar. Bonito, né? Aí todos os carmelitas iriam trazer uma aliança no dedo, né, com a imagenzinha de Nossa Senhora do Carmo. Você é carmelita? Sou. Nossa Senhora, né, fez essa aliança conosco, com a nossa ordem. Nossa Senhora podia ter dado um terço, um rosário, né, para este rosário é o sinal de que os carmelitas não vão terminar. Podia ter oferecido uma flor, uma rosa, né, uma rosa de ouro, uma rosa de prata, né? Recebe, meu filho, esta rosa. Aí todos os carmelitas iriam trazer, né, uma rosa, né, no hábito, ia ficar bonito também, né? Mas Nossa Senhora dá para São Simão Stock um avental. Quando falando assim, chega a ser até esquisito, não é? Tantos outros objetos já consagrados na liturgia da igreja, podia dar um cálice, né? Podia dar um oratóriozinho, não é? Podia dar um quadro, um ícone, né? Um ícone dela mesma. Ó. Esse ícone deve ser reproduzido, colocado em todos os conventos, é sinal de que eu vou estar presente com vocês, né? Mas dá um avental. Nossa Senhora dá um avental para São Simão Stock. E por que ela faz isso? Por que não oferece nenhum outro símbolo já consagrado, né, dentre os objetos da igreja, os objetos litúrgicos, e dá um avental? Para nós não, mas na Idade Média, essa veste de pano era extremamente comum. Se você fosse numa feira, em qualquer cidade da Idade Média, todos os feirantes estariam usando uma peça dessa. Se você fosse na roça, as pessoas que estavam trabalhando no campo, todo mundo estaria usando uma peça dessa. Se você fosse nas oficinas, né, os ferreiros, né, talvez não fosse, nesse caso, talvez não fosse de pano, o escapulário seria de couro, né, né, bate lá no ferro em brasa, né, voa a fagulha, né, mas todo mundo que trabalhava na Idade Média usava um escapulário. E Nossa Senhora entrega um escapulário. Por que Nossa Senhora entrega o escapulário? Aí eu dizia para o povo, para entender e para dar essa resposta, nós precisamos entrar na casa de Nossa Senhora. Estou falando na casa mesmo, na casinha onde ela morava em Nazaré. E acompanhar a vida de Nossa Senhora. Depois, né, o dia começa, depois de fazerem as suas orações, né, Nossa Senhora, São José e o menino Jesus. Vamos pensar no menino Jesus ali com 7, 8 anos, né? Menino Jesus já indo para a escola rabínica lá na sinagoga de Nazaré, né? Ficava lá, 2, 3 esquinas daqui, né? Numa praça ali, né? A sinagoga ficava geralmente num lugar central, né? Como as igrejas nas cidades antigas, não é?
o menino Jesus ia para a escola rabínica, Nossa Senhora ia cuidar da casa. Colocava a roupa costumeira das mulheres judaicas, talvez precisasse ir pegar água no poço, não tinha água encanada, não é? Mas para cuidar da casa, por cima de toda a roupa, para se entregar aos afazeres da casa, o que Nossa Senhora fazia? Roupa era muito caro, gente, naquela época, não dava para ficar sujando, não dava para ficar lavando o tempo todo, não. A roupa de baixo precisava ser protegida. Protegida, para fazer 1 metro quadrado de pano naquela época, não era essas tecelagens que tem hoje, né? A máquina, blá, 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 e vai saindo, né? A linha entra de um lado e vai saindo o tecido do outro. Não. Uma mulher tinha que ficar lá no tear, não sei se vocês conhecem o tear mecânico, não é? Joga a linha para cá, aí joga vai lá em cima, muda, né, para a trama dos fios. Fazer assim, aí vem com um certo carretel de linha, joga para cá de novo, muda lá em cima. E nessa brincadeira o tecido vai sendo costurado, não é? Haviam tecelões que eram tão bons que no tear eles já faziam a roupa inteira. A roupa já saía do tear pronta. Essas eram as mais caras. Pôncio Pilatos tinha uma dessas. Quando Jesus chega lá diante do povo, todo arrebentado de chicotada, Pôncio Pilatos não aguenta nem olhar para aquilo. Não, vocês vistam esse rapaz aqui com essa roupa, pelo amor de Deus. Vistam eles aqui, não é? Era tão cara, mas tão cara que os soldados, depois de despirem Jesus, não vamos rasgar isso aqui não. Isso é um pano caríssimo. Olha, não tem costura. Então vamos pegar nos dados aí, vamos jogar um truco, quem ganhar fica com a. Enquanto Jesus está lá morrendo aos pés da cruz, eles estão lá jogando para ver quem fica com a roupa. José foi vendido foi vendido pelos irmãos por causa de uma túnica dessa. Jacó dá para José, o filho querido dele, uma túnica, os outros irmãos ficam com raiva e vendem José como escravo. Percebam como o pano era algo caro, caro mesmo, caro, que nem tênis de corrida, R$900, né, um tênis de corrida bom. Tiago sabe. Então você precisava ter algo para proteger a veste de baixo. E Maria certamente tinha um avental. Se vocês não acreditam em mim, a hora que nós todos chegarmos no céu, a gente pergunta para ela. Né? Eu com quase certeza. Porque as mulheres na época de Jesus precisavam usar. São José na carpintaria também devia usar um avental ou de um pano um pouco mais grosso, ou de couro, né? Algo para proteger a roupa de baixo. Eu não posso ficar expondo a roupa que é tão cara a sujeira, a um líquido quente, não é? E a qualquer outro material que esgarce o fio, não é? Enfim, Nossa Senhora usava um avental. O avental, então, marcava a vida da casa de Nossa Senhora. Marcava o dia a dia. O dia a dia. Quando eu vou na casa de uma pessoa e me hospedo assim por 1 ou 2 dias, não é? A gente acaba de almoçar, a dona da casa está retirando as panelas para colocar lá no fogão. Uma das coisas que eu faço assim, quase que naturalmente, vou para a cozinha, vou para a pia lavar a louça. Para a pia lavar a louça. Aí para as pessoas é um sacrilégio. Frei, pelo amor de Deus, deixa aí. Não, criatura, não tem problema não, eu lavo. Né? Aí a dona de casa já sabe, vê que o Frei está com a roupinha dele, então pelo menos pega aqui um avental. Pega aqui um avental. E as pessoas ficam maravilhadas, não é? O Frei é de casa, até lavou louça lá na minha casa. O Frei é de casa. Né? O fato de lavar a louça e usar o avental da dona de casa me coloca numa relação de proximidade, de familiaridade. Quem usa o avental e vai na casa da pessoa, né? Eu e os meus irmãos gostamos muito de fazer churrasco. Para fazer churrasco também tem o avental. E por esse avental é uma briga. Né? É uma briga. A churrasqueira lá na minha família é disputada assim até com... Né? E quando um está fazendo churrasco lá, os outros irmãos não podem nem chegar perto. Não chega, vira aí a carne, eu sei o que eu estou fazendo, viu?
vai para lá. Vai para lá. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Vai queimar, não vai queimar nada, sai daqui, vai para lá. Né? E a gente usa avental. Então percebam, a partir daí, por que Nossa Senhora entrega a São Simão estoque? Um avental. É quase como se Nossa Senhora estivesse dizendo para ele, a partir de agora você vai lavar a louça comigo. A partir de agora, você não é uma visita na minha casa. Você é um membro da minha família. Você pode abrir a geladeira e ver o que tem lá dentro. Né? A partir de agora, se o menino Jesus estiver correndo lá pela casa, não é tirando as coisas do lugar, você pode falar com ele, ei menino, eu vou falar para tua mãe, hein? Vai sentar lá e fica quieto, vai estudar a Torá. Você tem lição de casa para poder fazer. A partir de agora você pode ir lá na carpintaria de São José e perguntar para ele, essa madeira aí que você vai fazer um banco para você serrar sozinho, está muito difícil, seu braço não tá doendo, vai lá comer um pãozinho que Nossa Senhora acabou de assar na pedra, eu continuo aqui. Agora o braço que vai cansar é o meu. O avental me credencia para isso. Entende? Percebem? Nossa Senhora dá o avental dizendo isso, você agora é de casa, meu filho. Você agora é de casa. Os carmelitas perceberam tanto isso, né, que quando deram o nome oficial para a própria ordem, os carmelitas podiam se chamar assim, Ordem dos Servos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Eles podiam dar o nome da ordem assim, Ordem dos Escravos, bonito, né? Escravos por amor, como preconiza São... Eu sempre confundo se é Antônio Maria ou João. São Luís Grignon de Montfort. Né? Eu sempre, porque tem... eu confundo o nome desses santos, que é uma beleza. São Luís Grignon de Montfort, eu sei o Grignon de Montfort, o primeiro nome eu confundo sempre. São Luís Grignon de Montfort, no seu Tratado da Devoção, da verdadeira devoção à Virgem Maria, chama esta aliança com ela de escravidão por amor à Nossa Senhora. Os carmelitas podiam se chamar escravos oblatos, né? Tem muitas ordens e congregações, né? Oblatos de Maria Santíssima. Oblação é o quê? Oblação é oferta, aqueles que se oferecem à Virgem Maria. Os carmelitas são tão ousados, têm tanta familiaridade com Nossa Senhora que chamam a si mesmo de irmãos. Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Vejam que ousadia. Deixam até de ser filhos. Se tornam irmãos. Eu falava na missa aqui, eu sou irmão de Nossa Senhora, logo Jesus é meu sobrinho. Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Esse é o nome da nossa ordem. Os irmãos terceiros, né? Os irmãos terceiros. Ordem dos Irmãos terceiros da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É a esse grau de familiaridade que nós somos chamados quando colocamos o escapulário do Carmo. Né? E não é loucura da cabeça dos freis. Nossa Senhora foi quem quis assim. Se não quisesse, não teria oferecido o escapulário. Se não quisesse essa familiaridade, se não quisesse que a gente abrisse a geladeira dela, né? Teria dado, sei lá, um copinho de café de ouro. Esse é o sinal. Que visita, você deixa ela na mesa, bota o copinho de café e fala, fica aí, aprecie que quem vai cuidar sou eu. Percebem a diferença? Né? Por isso, quem usa o escapulário do Carmo, né, não o usa. Né? Todo ano eu gasto meu latim com isso, né, dizendo para o povo, gente, escapulário do Carmo não é amuleto, não é pingente. Quando eu fiquei sabendo que os surfistas lá no Rio estavam usando o escapulário do Carmo no tornozelo, onde amarra a prancha, para não tomar caldo e não bater a cabeça numa pedra, é claro que Nossa Senhora protege, mas não é esse o sentido, né? Pelo amor de Deus. Reza uma Ave Maria antes de entrar na água. Né? Porque senão a gente transforma um símbolo tão bonito desse num amuleto mágico. Não é? Amuleto mágico. O xiriá, não sei o quê, né? Faz um feitiço. Não. Isso é o sinal do carinho de Nossa Senhora, do desejo de Nossa Senhora de nos ter próximos dela. Né?
Muito bem. Com o decorrer do tempo, né, mudam o mundo, mudam as modas, não é? Até os aventais foram diminuindo de tamanho também, né? Hoje dificilmente alguma pessoa usa um avental que vai até o pé. No máximo, vai até o meio da perna aqui, né? Tanto de frente quanto a parte de trás, né? E como sinal religioso ele foi reduzindo também, né? E assumiu, via de regra, a forma que ele tem hoje, né? Que a maioria das pessoas usam. Esse aqui é o escapulário que a maioria das pessoas usam. 2 pedacinhos de pano marrom, né? Para enfeitar um pouquinho a gente coloca a imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, e para que ele caia pela frente e pelas costas, né? Por isso que algumas pessoas perguntam, né? Por que a gente não coloca os dois do mesmo lado? Porque daí perde a ligação com esse daqui, né? Que é pela frente e pelas costas. Por isso que um é para frente e o outro é para trás, para lembrar desse avental antigo, né? E aí a gente usa assim. Quem se consagra, portanto, ou melhor, quem quer usar o escapulário do Carmo, faz então uma consagração a Nossa Senhora. Aceita o convite de Nossa Senhora para entrar na casa dela, não como visita, para entrar na casa dela como alguém que é membro da família. E aí tem que fazer tudo o que Nossa Senhora disser. E quando a gente chega para Nossa Senhora e pergunta para ela, mãe, o que a senhora quer que eu faça? O que ela responde? Ela aponta para Jesus e diz, como nas bodas de Caná, façam tudo o que ele disser. Pois não, para agradar a senhora eu vou fazer tudo que o teu filho quer, o que o sobrinho ali quer, a gente faz. Para agradar a senhora eu vou fazer tudo o que o sobrinho quer, o que Jesus quer. E isso é se consagrar ao escapulário do Carmo. E perceber, né, acima de tudo, perceber, né, o amor dessa mãe. Não é? Quando a gente pensa nisso, né, entregou o avental, gente. Isso é muito profundo. Nossa Senhora entrega o avental. Né? Como se ela dissesse, vem morar comigo. Isso estremece o coração, né? Você quer vir morar comigo? Dá-me essa graça, Santa Mãe, é a coisa que eu mais desejo no mundo. E viver com a senhora aqui e morar com a senhora lá no céu. Não é? Viver com a senhora aqui e morar com a senhora lá no céu. Pelo escapulário, Nossa Senhora nos convida. Você quer vir morar comigo? Quer vir morar com meu filho? Quer vir fazer parte da minha família? É esse convite que o escapulário nos faz. Por isso não dá para usar de qualquer jeito. Né? Não dá para colocar o escapulário do Carmo de qualquer jeito. É claro que nós somos fracos, limitados, temos as nossas limitações. Muitas vezes eu me vejo indigno de usar essa veste de pano, mas a gente se ajoelha nos pés de Nossa Senhora e clama 200.000 vezes, Mater Misericordiae, Mãe de misericórdia, Mãe de misericórdia, Mãe de misericórdia. Tende misericórdia de mim, porque muitas vezes eu não sou fiel a este convite que a Senhora me faz. E a Virgem Maria é tão rápida para socorrer a gente, quanto foi rápida para socorrer os noivos. Parece que a gente pede socorro para ela, na hora mesmo ela vai atazanar o ouvido do filho dela. Na hora a Virgem Santíssima vai aos ouvidos de Jesus, porque a gente pediu para ela. Parece até aqueles adesivos de carro, né? Pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Então é isso, para não me alongar muito, eu já estou sendo mal educado porque não perguntei a hora como fiz da outra vez, não é? Não perguntei a hora como fiz da outra vez. E aí quando o Edson me pediu para fazer essa palestra, essa pequena reflexão, ele me disse, Frei, e aí depois da palestra o senhor pode impor o escapulário naqueles que ainda não têm. Aí hoje conversando com ele eu disse, Edson, eu vou fazer a palestra. E aí a minha ideia é que a gente dê um tempinho para aqueles que ainda não têm o escapulário pensarem, conversarem com Nossa Senhora. Porque agora eles sabem o que o escapulário é. Aí eles têm que bater um papinho com Maria, de um dia, 2, não é? E aí depois eles decidem se querem aceitar esse convite ou não.
No mês de agosto, se eu não me engano, tem a festa mariana da visitação, não é isso? Quem tem um calendário da igreja aí? Eu não estou com... Mais uma vez, né? Eu sei que no mês de setembro tem uma festa bonita, dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro. Aí o que é que eu estava querendo fazer? Ver se numa dessas quartas-feiras a Virgem Maria vai dar um jeito nisso. Numa dessas quartas-feiras vai ser uma festa de Nossa Senhora. Aí vai ser nessa sexta-feira que eu vou vir aqui com os escapulários todos abençoados, vou perguntar para vocês, e aí, pensaram no convite que Nossa Senhora faz? E se alguém disser, Frei, eu não quero, eu vou ser menos amado da Virgem Maria por causa disso? Não. Não. Você vai ser sincero contigo e com ela mesmo. Não é? Eu me sinto mais inclinado a me consagrar a Nossa Senhora de acordo com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Já tenho até a corrente aqui, Frei, ótimo, continua por esse caminho. Sabe por que eu estou querendo fazer isso? Para marcar o dia que vocês vão receber o escapulário. Todo ano, quem for receber o escapulário naquele dia de agosto, festa da visitação, você vai lembrar, assim como Nossa Senhora visitou a São Simão Stock, foi naquele dia que ela me visitou, e assim como ela deu o escapulário para São Simão Stock, me deu também. Não foi... Maria, assim como visitou Isabel, veio me visitar naquele dia. Aí fica marcado no coração, na mente. Um mês depois da festa de Nossa Senhora do Carmo, é o dia da minha consagração a Nossa Senhora. É preciso que essas coisas fiquem marcadas. O dia da minha consagração religiosa na Ordem do Carmo é 8 de setembro, dia da natividade de Nossa Senhora. Dá vontade de estourar até o rojão lá no convento. Né? Mas a gente reza a missa, né, com muita piedade, com muita devoção. Fica ali, como bom carmelita, não se exalta muito, não, né? E faz festa do lado de dentro. Pode ser assim? Ótimo. Então, temos um compromisso no dia 15. Isso, o Edson vai me lembrar, vai me mandar mensagem, um pombo correio que vai pousar na janela da minha cela lá no convento para me lembrar desse compromisso. No dia 15, portanto, estarei aqui com vocês para que aqueles que quiserem sejam então admitidos à consagração a Nossa Senhora por meio do uso do escapulário. Aí vai ser uma imposição que eu vou fazer mesmo com gosto, viu? Porque a gente faz no dia 16 pedindo a Deus misericórdia. Claro, né? O povo vem, né? O Espírito Santo supre, né? Mas aí tem muitas pessoas que a gente sabe, né? Né? Enfim, né? Na igreja tem muito modismo, enfim. Eu fico contente de estar aqui falando, porque eu sei que aqueles que vierem no dia 15 virão depois de terem conversado com a Virgem Maria e vão receber o escapulário. Eu vou dizer, ó, bem-vindos à minha família, a Ordem do Carmo. E vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Depois a gente até toma um chá ali com biscoito para comemorar. Senhores, desculpem o falatório, é isso, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.